dado chato, ele não é nada, absolutamente nada, se ele não gerar engajamento, se ele não viralizar. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo e fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década, a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Hoje em dia, cara, qualquer tipo de comunicação ele precisa viralizar. Muito prazer, antes de mais nada, eu sou Júlio Santana, e eu fiz uma publicação no LinkedIn recentemente e algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou falar um pouco sobre essas algumas coisas em termos de comunicação, tá? Eu sou um cara que trabalha em comunicação há mais de 10 anos, sou muito afeito a trabalhar com o campo progressista, faço comunicação política também, marketing político, sou muito afeito a trabalhar com o marketing político e progressista, e algumas coisas me chamaram a atenção com relação a esse vídeo do presidente, e eu quero dividir aqui. A primeira grande pauta aqui que eu quero falar sobre esse vídeo é que ninguém se lembrou desse vídeo no dia seguinte. Ninguém falou sobre, ninguém engajou com relação a esse vídeo, ninguém levou esse vídeo a sério, basicamente. Ele foi um vídeo que muito possivelmente não, com certeza, foi injetado muito dinheiro nele para ele poder veicular na cadeia nacional de rádio e televisão, muito possivelmente. Tem todo o esquema, um custo de produção, um custo de finalização, então quem faz isso são agências, não existe um negócio in-house, muito possivelmente. E algumas coisas me chamaram a atenção com relação a esse conteúdo específico, porque esse conteúdo específico tem muita coisa boa para se comunicar. E aqui o meu trabalho não é gerar nenhum tipo de crítica direta ao trabalho da nova SECOM, nem nada do tipo, mas só pegar alguns pontos e a gente trabalhar aqui e levar, pra gente poder levar em consideração e pensar um pouco sobre. Cara, qualquer tipo de fala que é feita, que é realizada, e essa fala você não está fazendo com que ela seja escutada, é uma fala falha. Cara, comunicar com um grande público, e acho que comunicação é muito mais sobre com quem você está falando do que o que você está falando, e se você não souber comunicar, você está fudido. Não adianta você pegar uma fala que é quase que saída de um manual de estatística, sabe? E jogar essa fala ali num vídeo X, se você quiser dar uma boa notícia, sabe? Quando se diz ali, saímos da mínima história de desemprego, cara, isso é muito legal enquanto pauta. Mas você comunicar isso como saímos da mínima histórica do desemprego, pô, público lá que tá consumindo a cadeia nacional de rádio e televisão, por exemplo, tá tipo, mano, entra aqui, sai aqui, sabe? Tipo, nada. Ninguém se lembra disso 10 segundos depois. Essa é a fita, tá? Mas quando você fala, somos um dos países que mais gerou emprego nos últimos anos, sabe? Somos um dos países, somos o país que gerou X% em comparação com o país A e país B. Cara, isso já é um negócio que, pô, como assim? A gente tá na frente do fulano de tal, a gente passou ciclano de não sei o quê. Cara, isso aí já chama atenção. Comunicação é sobre chamar atenção, principalmente uma comunicação governamental. Você meter saímos da mínima histórica e tudo mais, cara, todo respeito do mundo a quem moldou o roteiro desse negócio. Você está comunicando, cara, com um público, em sua grande maioria, que sequer sabe o que é uma mínima histórica de emprego ou desemprego, sabe? A galera tá muito afim só de trampar e ter sua grana. Então, eu acho que esse era um ponto pra gente poder levar em consideração, e assim como qualquer outro tipo de coisa, cara, a gente vai falar de comunicação aqui,
a comunicação é sobre o receptor, sempre. Então, não faz sentido a gente comunicar de uma forma que as pessoas não vão saber receber. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para cá, para a gente poder pensar até, e eu convido você que está assistindo isso daqui, se isso for chegar em algumas pessoas, comenta o quão faz sentido isso para você, porque eu sei que faz sentido, é o meu trabalho, tem que fazer sentido, mas comenta o quão faz sentido isso para você. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que faz sentido a gente trocar uma ideia aqui também, cara, lidar com a verdade é essencial. Partimos desse pressuposto. Normalmente, hoje em dia, cara, a era da pós-verdade, estamos vivendo e tudo mais, e muitas mentiras também, fica um pouco mais difícil. Mas você lidar com a verdade, lidar com a verdade é essencial e transmitir a verdade é essencial. Mas, hoje em dia, tão mais importante quanto, ou mais importante quanto você comunicar a verdade, é você saber comunicar a verdade. Então, tipo, cara, você trazer ali um exemplo prático, tá? O PIB cresceu não sei quantos %, o salário cresceu acima da inflação. Cara, assim, o povo tá sentindo como tá a inflação. O povo tá sentindo quando vai comprar café, sabe? E você não dá pra brincar com essa realidade. Você consegue comunicar melhor o que o povo tá sentindo. Então, tipo, o PIB cresceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, legal, puta número, tá? Eu gosto de macroeconomia, economia e tudo mais, eu vou achar isso muito legal, mas, cara, não é que eu seja melhor que ninguém, mas eu sou uma pessoa que se interessa por assuntos chatos. E o grande público brasileiro não se interessa por assunto chato. Então, tipo, cara, o PIB cresceu, legal. O que dá pra comunicar em termos táticos, em termos tangíveis, para poder falar que o PIB cresceu? É aí que é o importante você comunicar essa verdade, sabe? Porque a verdade que as pessoas estão ouvindo lá fora, e é muito simples isso, mas essa é a realidade, a verdade que o povo está consumindo lá fora é que o café tá caro, que o ovo tá caro, que tá tudo caro. Então como é que estão me falando que o PIB cresceu? Cara, eu não sei nem o que é PIB. Aí no Jornal Nacional fala todo dia, o PIB, o Produto Interno do Produto. Cara, desculpa, o povo não tá afim de saber ou tentar desvendar o que é um PIB. Tá? Imagino que quem montou esse roteiro ou quem está é capacitado para entender isso. Eu estou chovendo no molhado, mas sou muito fã do óbvio que precisa ser dito sempre que possível. Então, essa é um pouco do ponto que acho que a gente tem que pensar em termos de comunicação. E comunicação governamental principalmente. Toda a classe política, e eu gosto de falar isso com a galera que eu dou consultoria, que eu até aplico mentoria e tudo mais. Gente, hoje em dia, na era em que a gente está, não adianta só você chegar e falar um dado X, porque, cara, é muito legal você ter um dado X, você vai ser o chato do dado. Você não pode mais ser só o chato do dado hoje em dia. Você tem que ser a pessoa que vai trazer o dado, vai trazer referência desse dado de uma forma tangível. Se não for tangível, cara, esquece. Tudo precisa virar história, no final das contas. Se não for virar uma grande história, esquece. Assim, quem está consumindo esse negócio vai entender que talvez não seja a realidade que eles estão vivendo. Então, cara, o salário subiu acima da inflação, legal. Agora, o que está acontecendo? Que o salário subiu acima da inflação, bacana, mas por que eu não consigo comprar café? Quem são os grandes responsáveis para poder fazer com que eu não possa comprar café? Você não vai precisar dar um nome do responsável. Mas você pode citar uma ou duas coisas que vão responsabilizar quem de fato é responsável com relação a isso, e às vezes não tem uma pessoa, às vezes é uma circunstância do café. Por exemplo, eu sei, porque eu sou a pessoa que gosta do assunto chato, que a exportação foi o Brasil exporta café e deu toda uma treta com relação a preços e tudo mais, tem toda uma história por trás disso aqui que, cara, dando um headline, sabe, diferente, você consegue recontar essa história e trazer essa história de uma maneira que as pessoas não vão te defender, mas elas vão parar de te atacar, o que eu acho que é essencial para um determinado tipo de comunicação assertiva. Então, eu convido muito a quem está consumindo isso aqui refletir que, cara, a comunicação é muito sobre você saber falar
saber como falar. Você pode ter a maior verdade do mundo, cara, mas se você não souber vender essa verdade, esquece. Você vai simplesmente falar, e no dia seguinte você não vai estar sendo ouvido, ou às vezes até 10 segundos depois. Assim, é muito claro esse tipo de coisa. E, cara, tem uma regra que é eu uso muito aqui quando eu vou fazer consultorias e afins, que é a regra dos 3 Cs. Clareza, conexão e concretude. Se você não é claro na sua comunicação, esquece. Esquece completamente. Você vai trazer 1 milhão de termos técnicos, você vai fazer 1 milhão trazer 1 milhão de referências ali que, cara, as pessoas... Você já perdeu a pessoa na headline. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia tudo é headline. Hoje em dia tudo são os 2 primeiros segundos. Eu adorava quando 10 anos atrás eram os 10 primeiros segundos de conteúdo que prendiam. Hoje em dia, bicho, é os 2 primeiros segundos. Se você não capta a atenção das pessoas em qualquer mídia que você esteja, esquece. Hoje está tudo muito fluido, principalmente por conta disso daqui. Se você não faz com que a geração TikTok que todo mundo fala, se você não prende a atenção das pessoas nos primeiros 2 segundos em qualquer mídia que você for falar, em qualquer coisa que você for fazer, acabou. Você já perdeu as pessoas que estão te ouvindo. Então, evitar termo técnico é a principal coisa para você fazer qualquer tipo de comunicação, em qualquer mídia que seja. O segundo C é a conexão. Se você não for... o Brasil é extremamente diferente, todas as pessoas, não sei o que. Sim, mas, cara, a maioria do povo brasileiro é a classe C e D, talvez menos ainda, ou menos hoje o E, uma classe B ali. A elite é muito... A galera que é o economês ali, o Faria Limer e tudo mais, é muito pouco, e esse cara não tá vendo televisão. Então, cara, o que o público sente? Como é que você consegue se conectar com o público? Esse tem que ter... ser o cerne do teu roteiro ali, da tua pauta quando tu for comunicar. Independente, você não está trabalhando com... Você não é uma loja de moda que vai comunicar exclusivamente para a classe A e um pouquinho da B. Não, cara, você é o presidente do Brasil. Ou você é um político X, ou você é um vereador tal. Cara, quem é teu público? Como é que você consegue conversar melhor com o teu público? E às vezes teu público não é só aquela galerinha que votou em você, principalmente o presidente da República. Isso, tá? O teu público às vezes é uma homogeneidade de pessoas. Como você consegue conversar com essa homogeneidade de pessoas? Como é que você consegue se conectar com ela? Porque simplesmente falar não adianta nada. Então, o que o público está sentindo é interessante que você fale. E o terceiro C é a concretude. Se você não utilizar exemplos reais, exemplos que sejam fatos tangíveis, táticos, esquece. Eu ouvi há um tempão atrás, tipo... Era errado você usar como exemplo uma situação machista. Era errado você usar o exemplo, e se fosse a sua irmã, ou e se fosse a sua mãe, com relação a isso. Mas depois eu fui refletindo muito que, cara, desculpa, assim, não é errado eu usar esse exemplo. Porque esse é um exemplo que as pessoas vão se identificar e vão olhar e vão entender que isso é errado. Então eu não vou fazer isso porque eu não gostaria que fizessem X coisa com a minha irmã. Não gostaria que fizesse essas coisas com a minha mãe. Então, exemplos concretos são essenciais, são importantes numa comunicação que precisa ter clareza, que precisa ser clara e precisa gerar conexão. Se você não tiver esses 3 Cs, cara, esquece. Qualquer tipo de tentativa que você vai tender a abrir, ela vai se perder como se perdeu a comunicação do governo federal, que eu vou fazer mais alguns outros vídeos falando sobre algumas outras coisas com relação a isso. Cara, no dia 2 já ninguém estava falando sobre. No dia 2, realmente. Não tinha mais ninguém falando sobre. E eu insisto aqui que é um tipo de conteúdo que, cara, precisa ser trabalhado e levado para frente de maneira diferente, sabe? Então, é muito importante que quem trabalha com comunicação pense um pouco sobre esse viés aqui. Não adianta nada, cara, uma comunicação que não conversa com as pessoas. Não adianta nada uma comunicação que não vai agregar e não vai gerar outras conversas daí para frente. Tem algumas outras pautas sobre esse vídeo do presidente que eu quero falar um pouco sobre. Quero falar um pouco sobre a questão da jornada 6x1. Quero falar um pouco sobre também a questão dos inimigos da melhora, que acho que são pontos que são importantes de serem tocados aqui. Mas, cara, se você trabalha em comunicação, e aqui eu quero conversar com quem trabalha em comunicação, entenda.
não adianta só ter razão. Ter razão é legal pra caramba. Agora, se não for impactante e você não souber trabalhar com essa razão, esquece. Você tem que fazer as pessoas que estão te consumindo sentir o que você está querendo comunicar. Se lembre disso e, cara, passe isso pra frente. No final das contas, cara, o que aconteceu com esse vídeo foi simplesmente ser esquecido. Isso é péssimo, sabe? Então, enfim, o vídeo de agora é sobre isso. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre outras coisas com relação à comunicação também. Convido você a se inscrever aqui e acompanhar. Deixa o like no vídeo, todo o protocolo que todo mundo que trabalha com comunicação já sabe ou deveria saber. E a gente se vê. Tamo junto.